Olá, guerreiros, graça e paz, vídeo 6 da série Descortinando o Adventismo, volume 1. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os erros teológicos do capítulo 8 do livro de Daniel. A gente, no vídeo passado, se vocês acompanharam ali, vocês puderam perceber que a gente falou um pouquinho sobre as diferenças entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8 e como eles não podem ser a mesma pessoa, muito menos o mesmo poder. Tá tudo errado aquilo ali, aquela interpretação adventista não bate, tá? A gente conseguiu também provar, trazer a prova de que Roma não pode ser, é impossível que Roma seja o chifre pequeno de Daniel 8, tá? A gente trouxe algumas outras coisas bem importantes ali também. Então, se você perdeu esse vídeo, eu te aconselho depois que você assistir esse vídeo, que você volte e assista o vídeo anterior também. Aliás, assista toda a série. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente vai trazer aqui o total de 15 vídeos dentro dessa série do Descortinando o Adventismo, volume 1. Foi uma direção que eu recebi do Espírito Santo para poder ajudar as pessoas a assistirem também, ao invés de, nessa sociedade, né, caótica que a gente vive hoje em dia. Muitas pessoas preferem ficar grudado no celular, na TV, do que ler um livro. Tudo bem, cada um faz o que quiser. Então eu resolvi trazer aí para vocês de maneira resumida, porque é realmente, de fato, impossível trazer o livro todo aqui em formato de vídeo. Mais ou menos 10 a 15% a gente vai conseguir trazer. Mas fora isso, você realmente vai precisar adquirir o livro para poder ler o resto. Se você quiser fazer isso, descortinandoadventismo.com é o site que você precisa ir para poder adquirir esse livro, ou você pode também adquirir ele através da Amazon. Esse livro é um lançamento da editora Jocum, então você também pode comprar o livro através do site da editora Jocum. Ok, gente? Dá um joinha aí, curte esse vídeo, compartilha, comenta, me xinga se você quiser. Se você quiser me apoiar, me apoia. Na verdade, Deus me pôs num treinamento antes de eu escrever esse livro e começar a trazer todas essas questões à tona. E nesse treinamento eu aprendi, graças a Deus, a não me mover nem por elogios e nem por críticas. Então eu vou continuar seguindo a minha missão, não importa o que vier. Eu sei que pedradas virão, mas isso aí faz parte de qualquer ministério. Toda árvore que dá fruto leva pedrada, né? Também não estou muito preocupado com isso, mas faça o que você quiser. Cada um dá o melhor, né, daquilo que tem. Então, se você tem elogios, dê elogios. Se você tem críticas, enfim, faça aí o que tiver no teu coração, ok? Vamos lá, gente, vamos começar. Esse vídeo é muito importante, tá? Ele é crucial para que você entenda o porquê que essa doutrina do juízo investigativo é simplesmente furada, que não possui base bíblica nenhuma, tá? E quando essa doutrina cai, meus amigos, ela derruba a igreja, tá? Porque toda a razão de existir dessa igreja está construída em cima dessa doutrina que não é bíblica, ok? Nenhuma doutrina distintiva da igreja adventista possui base bíblica sólida, nenhuma. Mas essa aqui realmente é assim uma aberração total. Então a gente vai, o que a gente quer na verdade é trazer armas, munir vocês aí de armas, tá? Você que é adventista, você que é adventista, mas você acha que tem algo errado. Tem algo que não bate, tá? Esse vídeo é para você, esse livro é para você. É para você ser munido de armas, para você poder entender o porquê que realmente não bate, o porquê que realmente não funcionam essas doutrinas e o porquê que você está preso num grupo sectário. Por que você não consegue romper em várias áreas da tua vida espiritual? Tá? Porque a tua cobertura espiritual é ruim. Você está debaixo de uma cobertura que não é de Deus. Tá? Então esse é o grande problema. Ok, gente? É pesado? É pesado, mas é a verdade. E a gente vai provar tudo isso aqui. Tá? Eu não estou trazendo coisas aqui aleatórias, sem nenhum sentido. Você que né, puder comprar o livro, você vai ver que o que eu estou te falando é sério e é verdade.
mas com um pouco que a gente vai trazer aqui através dos vídeos, também vão ser suficientes para você enxergar isso daí. Tá bom, gente? Então vamos lá. Daniel 8. Bom, do que se trata Daniel 8, né? Então assim, Daniel 8 ele fala de alguns poderes, né, que surgiram ali num determinado período na época bem relevante da história do mundo, e esses poderes são representados por o quê? Por um carneiro, por um bode e por chifres, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, gente? É algo que a Igreja Adventista roubou de vocês, algo que se chama contexto, hermenêutica, tá? Para que a gente possa fazer isso, eu quero ler vários desses versos. Você que assistiu o vídeo passado, você viu, a gente leu todos os versos do capítulo 8, todos os versos do capítulo 7, para você entender em que contexto eles foram escritos. Então agora a gente vai ler praticamente todos os versos de novo, para que você entenda melhor, tá? Para que você pare de ser manipulado, ok? Por quê? Porque o cara, né, assim, vamos falar o membro médio, né, aquele cara que o padrão de qualquer igreja, ele vai, senta na igreja, no banco da igreja, ele assiste o cara falar, mas ele tá preocupado com o boleto que ele tem que pagar na segunda-feira. Ele não está preocupado em ir lá atrás na Bíblia, estudar a fundo, e na história, para saber se aquilo lá é verdade ou não. Ele vê um pastor falando um monte de anos ali, datas diferentes, passagens bíblicas, mistura tudo aquilo, ele escuta aquilo e ele fica, ele crê naquilo. Ei, shh. Ele crê nesse negócio aí. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui agora, tá, é uma base. Eu quero munir vocês de armas para que vocês possam, de fato, chegar nos seus pastores e falar, tá, você me falou tudo isso, isso, isso aqui, mas não está batendo. Então você vai questionar eles, você vai botar eles na parede, tá? Por que você me disse isso, mas na verdade é isso? E como é que funciona isso aqui, se na verdade é isso daqui? Então, é isso que eu quero fazer aqui com vocês, gente, trazer essas informações. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vou trazer conhecimento para vocês, tá? Mas orem também, porque isso não é algo simplesmente lógico. Lógico, se fosse lógico, ninguém mais estaria nessa igreja. Existe algo espiritual por trás, tá? Então, é algo que você precisa derrubar também em oração. Orem muito. Comigo foram 60 dias de oração da madrugada. Muito jejum, tá? Para que eu pudesse enxergar essas coisas aqui. Então, não é fácil, tá bom, gente? Mas eu não tive quem fizesse isso para mim, né? Não, um dos motivos que eu escrevi esse livro é porque no Brasil não existe um livro. Quando eu comecei a ter dúvidas, eu busquei um apoio literário no Brasil e não achei, porque não tem. Então é por isso que, né, eu quis escrever esse livro, me senti chamado a isso. Então agora também quero trazer um pouquinho para vocês através do vídeo. Vamos lá então, Daniel 8, sem mais delongas, vamos cair. Pega sua Bíblia, tá? Pega uma caneta também, para você sublinhar algumas coisas aí, vamos lá. Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Susã, província de Elão. E conforme a visão, estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro, e movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisoteou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Eu quero que vocês analisem aqui comigo como não existe, ainda de um deles saiu um chifre pequeno. Agora está entrando no chifre pequeno.
o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Note bem, a gente está entrando no chifre pequeno aqui agora, tá? Eu quero que vocês entendam que não existe nada, tá, que diga que esse santuário aí de Daniel 8, a quem o chifre pequeno estava pisoteando, era o chifre pequeno que estava pisoteando, tá? Em nenhum momento fala de um santuário celestial aí. Esse santuário aqui é terrestre. Não existe nenhuma alusão a esse santuário ser celestial. Vamos continuar lendo. E se engrandeceu e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e fez o que era de seu agrado, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto? Olha só a pergunta. Até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Agora ele vai responder. Até quando vai durar isso? Ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Ok, até aí. Daniel 8, 1 a 14. Gente, é o seguinte. Essa doutrina do juízo investigativo, para ela funcionar, ela precisa que todas as pecinhas estejam no lugar. Se você tirar uma peça, ela não funciona. Ela cai por terra, tá? O problema é que nenhuma das peças funcionam, tá? Nenhuma. Então, eu vou trazer aqui para vocês várias chaves hoje para girar aí os códigos dentro de vocês, tá? Para que vocês vejam que essa doutrina é falsa. Orem por mim, gente. Aliás, vamos fazer uma oração agora, porque esse troço aqui, esse negócio é sério e é pesado, tá? Porque quando você conseguir enxergar, eu quero que você que venha uma luz sobre você hoje, tá? Para que você consiga enxergar isso daqui. Se você conseguir enxergar isso daqui, gente, já vai ser um grande passo aí na tua libertação, tá? Mas não é só esse o problema. A gente já trouxe vários problemas e a gente vai trazendo cada vez mais, e quando a coisa se amontoa, você vê, peraí, não tem para onde correr, tá? É muita evidência contra a igreja, tá? É muita evidência. Não são só os plágios, né? Não são só as falsas profecias, também são as falsas doutrinas, também são as maneiras com que tudo foi organizado, qual a motivação por trás, né, da criação dessa doutrina, enfim, que vocês já sabem que foi, né, um mecanismo psicológico para poder fazer com que as pessoas pudessem se resguardar de tanta vergonha do que aconteceu no grande desapontamento. Então era necessário que, né, não, peraí, não foi bem assim, a gente acertou na data, mas o evento é que estava errado, né? Então isso fez com que todo o movimento fosse salvo e aquelas pessoas saíssem da vergonha, e agora Deus tinha concedido à Igreja Adventista, né, essa mensagem especial para o mundo todo. Então eles continuavam sendo o povo escolhido, né, agora com uma mensagem especial. O problema é que essa mensagem especial não é bíblica. E ela não só não é bíblica, como ela é antibíblica. Então a gente vai mostrar, né, mais um pedaço aqui do quebra-cabeça. Então, o que acontece? Fechamos Daniel 8, 1 a 14, tá? Daniel 8, 15 a 27 explica quem são esses símbolos proféticos. A gente não vai ler tudo aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. A gente já leu no vídeo passado, mas assim, o carneiro representa os reis da Medo-Pérsia. Por quê? O próprio Gabriel explica a visão. Quem está explicando aqui é o próprio anjo. Então, isso aqui não tem como você correr, tá? Então, olha lá. O carneiro representa os reis da Medo-Pérsia. O bode representa a Grécia. O grande chifre representa o primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande. Os 4 chifres representam os 4 generais que assumiram o poder após a morte de Alexandre o Grande, né? Que vocês sabem. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco, né? Isso aí já é algo que todo mundo já sabe. Ok, tá ótimo, vamos lá. Até aí, todas as denominações concordam, tá? Todas as denominações, inclusive a Igreja Adventista, todo mundo, até porque, né, foi o próprio anjo Gabriel que explicou a visão. Quando você cai para a identidade do chifre pequeno, aí
aí a desavença aí, denominacional, a divisão, né, de interpretação, se torna algo intransponível, porque a Igreja Adventista bate o pé e trava nessa parte aqui dizendo que é Roma e não é Roma, tá? Então vamos lá. Quem é esse chifre pequeno? O consenso geral, tá, entre todos os teólogos sérios, assim, inclusive adventistas, tá? Muitos teólogos adventistas concordam com essa ideia de que esse chifre pequeno é Antíoco IV Epifânio, ou Antíoco Epifânio IV, né? Algumas pessoas chamam ele de Antíoco IV Epifânio. Bom, o que acontece, gente? Inclusive tem pessoas, historiadores, tá, que creem que esse livro de Daniel ele foi escrito depois de Antíoco Epifânio, depois de 165 a.C. Tamanha exatidão, né, dos relatos nesse livro sobre Antíoco Epifânio, sobre o que aconteceu ali, tá, com Antíoco, que a gente já vai contar toda a história que aconteceu com ele. Bom, agora é preciso entender, né, como que a gente tem tanta certeza assim de que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio e não Roma. Bom, a gente já falou algumas coisas no vídeo passado, agora vamos confirmar tudo isso trazendo outras provas. Veja bem, primeiro vamos entender aqui, tá? E a gente vai entrar no hebraico, é preciso, gente, é preciso que vocês interpretem aí, traduzam algumas coisas, algumas palavras para o hebraico, para que vocês entendam, né, esse texto aqui. Com essas chaves, ninguém mais vai manipular vocês, tá bom? Então, olha só. Qual que foi a pergunta, né? Daniel 8, 11 e 12, né? O Daniel ele faz uma descrição ali do chifre pequeno e como que seria o reinado dele, tá? Aí, logo em seguida, em Daniel 8:13, uma pergunta é feita sobre as ações malignas desse chifre pequeno, desse rei. Qual que é essa pergunta? Até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Tá? Então, assim, essa pergunta, até quando durará, ela não quer dizer, ela não se remete a um ponto específico no futuro, mas sim por quanto tempo essa transgressão permaneceria acontecendo, né? Então, assim, por quanto tempo, é mesmo que você falar, quanto tempo nós vamos ficar num lockdown, nessa pandemia? Vamos ficar uns 6 meses. Ele tá falando assim, tá, mas 6 meses, né? 6 meses. Ele não tá falando, não, dia tal, 15 de abril de 2021 irá acabar. Não, tá falando 6 meses, tá? Então é a mesma coisa do que a resposta que foi dada aqui com relação a essa pergunta, né? Até quando? Até quando? E claro, essa pergunta se refere a uma ação do chifre pequeno. Por quanto tempo ele vai ficar pisoteando o santuário? Por quanto tempo a transgressão assoladora continuará acontecendo no santuário? E essa transgressão é imposta pelo chifre pequeno ao santuário terrestre. O judeu não fala em nenhum momento de santuário celestial, tá? Como que Antíoco Epifânio, a gente já vai cair no 8:14, mas assim, como que Antíoco Epifânio ele estava pisoteando o santuário e profanando o santuário? Ele crucificou um porco no altar. Esse cara ele invadiu Jerusalém, ele queria extinguir a religião judaica. Ele foi um dos reis que surgiu ali de Seleuco. Você lembra que o Império Alexandrino ele foi dividido em 4? Pois é. O Antíoco Epifânio ele saiu de um desses reis. Ele saiu do Império ali, Seleucida. Tá? Exatamente como diz a profecia. A profecia é exata em tudo que fala ali. Tá? Então ele saiu de um desses chifres, né? Ele saiu de um desses chifres, ok? E ele, como também um chifre pequeno, ele também era um rei, tá? E o que ele fez? Ele invadiu Jerusalém. Ele invadiu Jerusalém. Ele era mestre em astúcias mesmo. Ele fez ali uma politicagem, ele trouxe muitos judeus para o lado dele, mas depois ele traiu esses judeus. Ele invadiu Jerusalém,
tá? Ele invadiu o santuário, o templo judaico, e ele crucificou um porco nesse santuário, e ele erigiu uma imagem de Zeus. De Zeus, ele era grego, então uma imagem de Zeus dentro do santuário judeu, e ele parou os sacrifícios diários no templo. Como é que eram feitos os sacrifícios diários no templo, gente? Olha só, eu preciso que vocês entendam isso. Todos os dias no santuário judeu, tá? Eles faziam sacrifícios ao romper do dia, de manhã, e no fim da tarde, tá? Eram 2 sacrifícios ali diários no templo. Quando o Antíoco Epifânio invadiu o templo, invadiu Jerusalém, ele parou, ele travou isso daí, então não houve mais esses sacrifícios aí, ok? Então isso aí foi algo, imagine, não tem mais sacrifício, e agora eu vou, ele ainda crucificou um porco no santuário, ali, né, sacrificou um porco, e, ou seja, para dizer o quê? Para profanar mesmo, porque o porco é o animal mais imundo para o judeu. Então quando ele fez isso, ele poluiu o santuário. Tá? Para o judeu aquilo foi imagine, a pior coisa que poderia ter acontecido, e ainda erigiu. Então o que ele erigiu? Uma estátua de Zeus ali dentro. Então o que ele queria fazer? Ele queria extinguir o judaísmo da terra. Esse cara, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse cara tinha o espírito do anticristo nele. O espírito do anticristo, ele vai estar sim, né, em sua forma completa no final dos tempos. Tá? O anticristo ele vai incorporar totalmente esse espírito aí, mas ele já esteve sobre várias outras pessoas antes. Ele esteve sobre o Antíoco Epifânio, ele esteve sobre Nero, né? Então esse espírito já estava, João fala, o espírito do anticristo já está aqui. Então há desdobramentos, né? Agora o anticristo mesmo não apareceu ainda. O anticristo mesmo, o anticristo que está ali na profecia de Daniel 7, né, naquela última besta ali, que tinha os 10 chifres e tal, esses 10 chifres não apareceram ainda. Tá? Isso vai ser no fim dos tempos, onde vai haver sim 10 reis ou 10 presidentes, né, dentro aí desse contexto, e deles, ok, vai surgir um chifre pequeno, né, que vai derrubar 3 desses presidentes aí, dessas nações que se unirão no final dos tempos, tá? Então, assim, e ele também vai atacar ali, né, o templo judaico também. O templo vai ser reconstruído, vai haver um 3º templo em Israel, tá? Isso aí vai acontecer, isso é profético. Bom, mas vamos lá, eu não quero entrar muito na escatologia, eu quero interpretar isso aqui, então. É só para trazer alguma... Não dá para trazer muita coisa, senão vai ficar muito confuso, mas assim, só para vocês entenderem que há desdobramentos do espírito do anticristo, e um deles aqui foi com o Antíoco Epifânio. Bom, vamos voltar aqui ao assunto. Ok, então, por quanto tempo, né, duraria essa transgressão de Antíoco Epifânio? O anjo respondeu, olha lá, ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado, tá? Então a resposta ela é tão clara quanto a pergunta. Por quanto tempo essa profanação do templo judeu duraria? 2.300 tardes e manhãs. Porque o que acontece? Essa maldição, digamos assim, do que aconteceu ali nesse período, quem atraiu isso foi o próprio povo judeu, tá? Atraiu para cima deles. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, né, ele deixou ali que eles sofressem um tempo, né, até para trazer juízo ali, julgamento sobre o povo dele. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele sempre avisava os profetas: ó, vai acontecer isso, tá? Vai acontecer esse período aí. Daniel estava vendo isso uns 400 e poucos anos antes do que de fato aconteceu, mas ele já queria preparar, a profecia era para o futuro, ele já queria preparar o povo, né? Lá para frente que, ó, vai acontecer, mas vai durar isso, né? 2.300 tardes e manhãs. Então, depois disso, tudo voltará ao normal, tá? O que aconteceu ali, tá? Como que voltou ao normal depois disso? Judas Macabeus, ele liderou algo chamado a Revolta dos Macabeus. E assim ele conseguiu livrar o povo judeu das mãos de Antíoco Epifânio
Ele guerreou ali por 3 anos e meio, e ele conseguiu, né, vencer essa guerra contra Antíoco Epifânio, que foi algo até um milagre ali, né, porque ele estava em menor número e tal, mas eles conseguiram resgatar ali Jerusalém, e eles conseguiram reconsagrar o templo, limpar o templo, né, de toda a profanação que foi feita depois desse período, exatamente como diz a profecia. Os judeus hoje em dia eles comemoram essa revolta, essa vitória da revolta dos Macabeus ali, num feriado chamado Hanukkah, bem conhecido, é o Festival das Luzes, né? E eles celebram exatamente essa vitória ali, a reconsagração do santuário. Todos os judeus, né, todos eles sabem que essa profecia aí de Daniel 8 se refere a isso. Se referiam a isso. Todo mundo sabe, na verdade. A Igreja Adventista é a única que está numa bolha que insiste em algo que não se sustenta. Inclusive, como a gente falou, né, do último vídeo, a Igreja Adventista acredita que esse período profético de pisotear o santuário se iniciou em 457 a.C., o que não corresponde à realidade, porque como eu já falei ali, se você quiser assistir no outro vídeo novamente, eu expliquei em detalhes isso, né? Roma, ela só teve contato com o povo judeu em 168 a.C., e vocês sabem, né? Antes de Cristo, a contagem começa com um número maior e vai para o número menor. Então, 457 a.C., tá? É quando a Igreja Adventista diz que se iniciou, esse santuário começou a ser pisoteado. De que forma? Se eles não tiveram contato com o povo judeu nenhum contato, nada. O que eles poderiam estar fazendo? Tá? E outra, depois de 168 eles tiveram contato, mas eles só vieram a importunar de fato o povo judeu lá na frente, em 63 a.C. Então, assim, não faz sentido nenhum, tá, essa interpretação, e vocês vão ver no próximo vídeo de Daniel 9, a gente vai entrar muito nessa data de 457 e vai explicar como também é absurda essa marcação aí. Não faz também nenhum sentido, tá? Bom, o que acontece? Segundo a interpretação adventista, tá, esse chifre pequeno, ele profana, né, o santuário celestial, como? Levando os pecados dos justos ao santuário através do sangue de Cristo. Tá? Bom, primeiro lugar, se o sangue de Cristo foi que levou os pecados dos justos, né, na sua ascensão, bom, a primeira e grande heresia é que, em vez de purificar, né, as coisas, que o sangue de Cristo é algo que talvez a substância mais pura no universo, né, que purifica tudo, ao invés de purificar, ele teria poluído o santuário, levando os pecados dos justos para lá, ou seja, uma heresia. Quem será, né, que está por trás dessa ideia, né, de que o sangue de Cristo polui, né, traz um problema, né, ao invés de trazer soluções, né? Claro que nenhum teólogo vai admitir isso daí, né? Eles não vão admitir, mas é uma lógica. Se é o sangue de Cristo que leva os pecados dos justos para o santuário celestial, é o sangue de Cristo que é o veículo poluidor que levou a poluição para lá. É isso, não tem como fugir disso. Então, o primeiro problema, e grande, gigantesco, de heresia é esse. O segundo problema é o seguinte: se ele começou a poluir e a pisotear o santuário celestial em 457 a.C., como que pode acontecer essa poluição, sendo que Cristo ele só ascendeu depois da morte dele lá na frente, já numa datação já em depois de Cristo, né? Então a gente está falando aí de 500 anos depois, praticamente. Então são coisas que não fazem nenhum sentido e vocês vão ver que vai ficando cada vez pior, tá? Ou seja, nessa interpretação adventista, quem está pisoteando, na verdade mesmo, o chifre pequeno seria o próprio Jesus, né? Na verdade, se a gente for ver bem, mas tudo bem, não, eles dizem que é Roma. Vamos falar a verdade, vamos ser justos, eles dizem que é Roma. Vamos continuar. Logicamente, nesse raciocínio, teria que ser o chifre pequeno, teria que ser Jesus, né? O que é um absurdo, mas tudo bem, vamos, né? Tem coisa bem pior aqui, então vamos deixar isso passar. Ok. Então o que acontece, gente?
o grande problema aqui, porque vamos ser bem justos, tá, com a Igreja Adventista. A Igreja Adventista teve vários problemas ali de heresias e tal, e loucuras, mas eles tiveram um grande azar. Eles pegaram a interpretação da King James a tradução da King James para poder interpretar o livro de Daniel. E a King James, eu gosto da King James, mas a King James não serve para o livro de Daniel. A tradução da King James é muito ruim nesse livro, tá? E traduz várias palavras ali muito erradas. Todo mundo já sabe disso, todos os teólogos já sabem disso, isso é pacífico, um ponto pacífico. Então, como que a King James traduziu a palavra tardes e manhãs, né? Até 2300 tardes e manhãs. Traduziu como dias. E não são dias, são tardes e manhãs, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. E ela também traduziu ali, o santuário será purificado, quando não é certa essa palavra também. A palavra correta seria reconsagrado, tá? Ou restituído ao seu estado original, ou legítimo. Então, assim, a NVI traz uma tradução bem melhor, olha só. E ele me disse, e isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. A NRSV também tem uma tradução melhor. Por 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será restaurado ao seu estado legítimo. Tem que cuidar muito bem, tá? Com a tradução da Bíblia que você está usando. Mas, principalmente para você interpretar as profecias de Daniel aqui. Então, olha só. A palavra ali, hebraica, tá? Que a Igreja Adventista e a King James traduziu como purificar, ela na verdade é a nitzdak, né? Essa palavra em hebraico é nitzdak, que é uma forma passiva do verbo tzadak, que significa o quê? Estar justificado, restaurado, né? Ou reconsagrado. Se Daniel quisesse dizer purificado mesmo, como forma de limpeza do rito, limpeza do templo, limpeza ritual do templo, ele teria usado a palavra taher, que significa limpo. Mas como foi usada a palavra tzadak, isso sempre apresenta uma conotação de um direito moral, né? Olha só, dá uma olhada aí na tua tela, tá? Como que se traduz ali o strong. Usa o strong, tá, gente? Vocês querem entender um pouco mais aqui do hebraico, usa do grego, usa o strong. Olha lá, tzadak, né? Ser justo, ser correto, ter uma causa justa, ter razão, ser justificado, ser justo, ser correto, ser feito certo, ser justificado, blá, blá, blá. Vocês entenderam já, tá? Qual que é a ideia aí, ok? Então, assim, realmente toda a doutrina adventista foi baseada numa tradução errada de uma palavra, não de uma só, de várias, tá? Vamos continuar aqui. Se vocês quiserem se aprofundar, vai lá, a Vulgata Latina traduz a palavra como mundabitura, Septuaginta como cataris tecetai, enfim, no livro a gente se aprofunda mais nisso, né? Mas, assim, tá errado essa tradução aí. Ok, agora vamos entrar nas tardes e manhãs, tá? Que é um outro problema sério, ok? Se de fato Daniel quisesse dizer dias aí, tá? Ele teria usado a palavra yamin ou yom, ok? E nunca o que ele usou para descrever tardes e manhãs, que foi a palavra ereb e boker. Ereb e boker nunca podem ser traduzidos como dias literais e muito menos dias proféticos, dias proféticos, né, que se traduziriam em anos literais. Como a Igreja Adventista quer interpretar esse negócio aqui, não faz nenhum sentido. Tá? Então, olha só. Toda vez que as palavras ereb e boker são utilizadas juntas, tarde e manhã, dentro de um contexto do santuário, tá, terrestre ou santuário, todas as vezes, tá, elas se referem aos sacrifícios da manhã e os sacrifícios da tarde. Ok? E de fato, ali, como a gente vai ver a seguir, né, esses sacrifícios eles eram oferecidos, a palavra é tamid, ou seja, continuamente. Eram todos os dias, continuamente. Todos os dias, tarde, manhã, havia ali aquele sacrifício, né? Eram 2 sacrifícios por dia. Então, olha só como que se descreve a palavra tamid, tá? No hebraico, olha lá. Continuidade, perpetuidade, estender, continuamente, continuadamente, né? Ereb, vamos entrar no ereb agora e boker, olha lá. Ereb, anoitecer, noite, pôr do sol, o anoitecer, o pôr do sol. Boker, manhã,
Romper do dia, manhã, referindo-se ao fim da noite, referindo-se à chegada, tá aí na tua tela, referindo-se à chegada da aurora, referindo-se ao início do nascer do sol. Tá. Então, assim, como que fica agora? Agora vamos pegar, né, a frase ali, né, as frases os versos 13 e 14 de Daniel 8, e vamos unir essa interpretação agora para o original hebraico. E você vai entender melhor o que isso quer dizer de fato. Agora vai esclarecer tudo para você. Olha lá. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o Tamid, sacrifício contínuo, diário, e a rebelião devastadora prevalecerá? Ou a transgressão assoladora, né? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 Ereb, sacrifício da tarde, e Boquer, sacrifício da manhã. 2 sacrifícios diários no templo, ou 1.150 dias literais. Então o santuário será nitzdak, restaurado, justificado, né? Trazido aí novamente a seu estado legítimo. Ok? Ou seja, quando você consegue entender tudo isso, você vê que, né, e você entende um pouquinho de história, você vai ver que Antíoco Epifânio, ele preenche completamente esse tipo profético aí, tá? E isso aqui nos ajuda a entender, ok, 1.150 dias literais, não tem nada a ver de ano, esse princípio de ano, vamos, porque assim, para funcionar, olha outra chave que eu vou dar aí para vocês, pega essa chave aí. Para funcionar essa ideia da doutrina do juízo investigativo, Guilherme Miller, que já usava essa loucurinha aí dele, né? Desde lá nas suas 15 teses que eu já trouxe aqui para vocês, já expliquei, tá no livro também. Ele usava algo chamado princípio dia a ano. Ou seja, um dia é igual a um ano. Só que isso não tem base. Não funciona assim. Você não pode simplesmente usar isso para toda e qualquer profecia. Tá? A única vez que você pode usar isso é quando fala em semanas proféticas. Semanas ali do livro de Daniel, de fato, você pode transformar para anos, tá? Mas assim, você não pode pegar qualquer... Ah, tá, isso aqui é 2.300 anos. Não faz nenhum sentido. Olha lá. Por exemplo, Números 14:34, que está no Antigo Testamento. Né? O futuro ele é predito em anos mesmo, depois você lê lá. Ele é predito em anos e não em dias. Em Ezequiel 4:6, os dias do passado significam dias literais. Então, dias literais. Dias são dias literais. Anos são anos. Essa história de que 1.000 anos para Deus é como um dia. 1.000 anos para nós é como um dia para Deus. Cara, você não pode transformar isso em doutrina. Aliás, gente, pega mais essa chave aí. Tá? Pega mais essa chave aí. Você não pode, um dos grandes erros da igreja adventista, tá? Foi o quê? Criar doutrina. Isso é básico na teologia, tá? Isso é básico. Você não pode criar doutrina em cima de livros proféticos. Você não pode fazer isso. Você não pode criar doutrina em cima de livros proféticos. Livros proféticos não servem para criar doutrina. Se você fizer isso, você está ferrado. Primeiro grande problema da igreja adventista. Marcar a data para a volta de Cristo lá no movimento millerita, e depois a Ellen White marcou várias outras vezes, a gente vai falar sobre isso também, né, futuramente. Não foi só uma vez, tá, que foi marcada a data aí. Já começou errado, tá? Agora, um outro grande problema, tem vários, mas um outro grande problema é você criar doutrina em cima de livros proféticos. Não se faz isso. Por quê? Porque ninguém sabe direito o que vai ser no futuro. Nós temos uma ideia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ninguém sabe direito. Se alguém falar para você que sabe qual é a marca da besta, esse cara está mentindo para você. Ou ele é louco mesmo, ele pode ter um problema psicológico, tá? Ou ele está te enganando. Ninguém sabe qual vai ser a marca da besta. Ninguém sabe. Ninguém sabe disso. A não ser o Pai lá e Jesus e talvez os anjos.
Mas aqui ninguém sabe disso. Tá? E você vai me desculpar, mas não creio que ele revelou isso para alguém até hoje. Tá? Então, para por aí. Ninguém sabe quando ele vai voltar, ninguém sabe qual é a marca da besta, ninguém sabe quem é o anticristo ainda, ninguém sabe quem é o anticristo. Para de falar que sabe, mentiroso. Para essas pessoas, para. Você está mentindo. Tá? Então, marca da besta, pá, não, ninguém sabe. Então, ok. Pega essa chave aí. Não se cria doutrina em cima de livros proféticos. Não deixa que ninguém mais minta para você, tá? Então vamos lá. Olha a diferença, gente, agora entre Ereb Boquer, tá? E da palavra Yom, que era aí na ideia adventista, teria que, né? Mesmo que essa ideia de dia e ano, né? Que um dia igual a um ano, tivesse alguma base bíblica para se utilizar, tá? A palavra que o Daniel teria que ter usado teria que ser Yamin ou Yom, nunca Ereb Boquer. Então, vê aí na tela como que se traduz a palavra Yom no hebraico. Olha lá. Dia, tempo, ano, dia, período de 24 horas, como determinado em Gênesis, como uma divisão de tempo, um dia de trabalho, jornada de um dia, dias, período de vida, tempo, período geral, ano, referências temporais, hoje, ontem, amanhã, etc. Não foi essa palavra usada, não foi Yom, foi Ereb e Boquer. Então não pode ser, mesmo que... Bom, vocês já entenderam. Mesmo que fosse real essa ideia da interpretação aí, um dia igual a um ano. Ok. Então, basicamente, gente, essa gafe, isso é uma grande gafe, né? Porque eles não sabiam disso. Então, essa gafe de proporções históricas, na verdade, um erro puxa o outro, né? Abre uma porta ali, daqui a pouco entra uma boiada. Então, um erro foi chamando o outro e esse aqui foi, de fato, algo que o azar ali ajudou também um pouquinho, né? Eu não acredito muito em coincidências, mas, de fato, ele não foi culpa dos adventistas dessa tradução da King James estar errada. Isso ajudou eles a terem essa ideia errada aí, tá? Então, assim, essa gafe de proporções históricas, gente, tá? A gente está trazendo e está expondo isso, não é para destruir a sua fé, não é para destruir a fé dos seus amigos, não. Mas é para endireitar a verdade dentro dos corações dessas pessoas, desses fiéis, para alinhá-los com o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque essa doutrina do juízo investigativo, ela destrói o evangelho. Ela traz uma ideia completamente errada. Se você quiser saber um pouco mais sobre a doutrina, a gente fala, né, mais sobre ela no vídeo anterior, ali, o vídeo 5. A gente não quer demorar muito aqui, para não deixar muito longo, e tem muita coisa para analisar aqui ainda. Mas assim, ela arrebenta com o evangelho de Jesus, cara. A gente tem que dar um basta nisso. Tá? Esse não é o evangelho. A Igreja Adventista prega um outro evangelho. E que seja anátema. Paulo já falou, né? Então, existe uma maldição aí em cima dessa igreja, tá? Por causa disso. Bom, agora, gente, vamos analisar também um outro motivo pelo qual é impossível que o chifre pequeno seja Roma. E por que ele tem que ser um rei? Ele não pode ser um poder, ele não pode ser um reinado, ele tem que ser um rei. Olha só o porquê. Daniel 8:23, pega lá a tua Bíblia. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Né? Ok, a palavra aqui no final do reinado, essa palavra reinado vem do hebraico Malkut. Né? E depois disso, surgirá um rei. Né? Essa palavra rei vem do original hebraico Melech. São duas palavras diferentes. Olha só o strong aí. Vamos pegar o strong e vamos jogar na tua tela aí do Malkut. Palavra em hebraico. Significa o quê? Realeza, poder real, reino, reinado, poder soberano, poder real, domínio, reino, reinado. Tá. Agora veja a diferença para a palavra Melech. Rei, rei real. É um rei, é uma pessoa. Então o chifre pequeno necessariamente precisa ser uma pessoa e não Roma, não é um poder. Agora vamos pegar e vamos jogar tudo esse verso junto com o hebraico para você entender com a tradução. Vamos lá. Verso 23 de novo. No final do Malkut, domínio, reinado, império, reino, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um Melech,
um rei real, de duro semblante, mestre em astúcias. Dá pra ver que é uma pessoa. Um rei de duro semblante, mestre em astúcias. É óbvio que é uma pessoa. Tá. Além disso, nós temos um outro problema. Olha o que diz Daniel 8:9. Né? E a gente vai comparar isso aos registros históricos. A gente vai entrar em história pra caramba aqui. Tá? Isso tudo você pode investigar, pode fazer o que você quiser aí. Você vai ver que o que eu tô te falando é tudo verdade. Tá? Olha lá. Daniel 8:9. O que diz ali? De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. Né? Então, assim, o reino de Antíoco Epifânio, ele ficava na Síria, que era o norte de Israel. Né? E durante o reinado dele, ele atacou o quê? Ele atacou o sul, e atacou o leste do reino, e atacou a terra gloriosa, exatamente como diz a profecia. Olha lá. Olha o que diz aqui. Vamos para a história agora, olha só. Quem que falou isso aqui? Polybius, tá? The Histories, Fragments of the Book, 29. Os guardiões do rei Ptolomeu, isso é ele falando, parte histórica mesmo, exigiram a retirada da Síria em 170 a.C. Mas em vez disso, Antíoco lançou um ataque contra o Egito, conquistando toda a região, exceto Alexandria, e capturando o rei Ptolomeu. Para evitar alarmar Roma, Antíoco permitiu que Ptolomeu VI continuasse governando como uma espécie de rei fantoche. Bom, ou seja, ele atacou o Egito, que ficava ao sul. Então o ataque ao sul está aqui, do Antíoco. Agora olha o ataque ao leste. Né? No livro de 1 Macabeus, ele descreve aqui, né, claramente os ataques ao leste da Síria, na Pérsia, por Antíoco. Olha só. Profundamente consternado, resolveu ir à Pérsia, cobrar os tributos dessas regiões e recolher muito dinheiro. Está em 1 Macabeus 3:31. Olha lá. Agora 1 Macabeus 6:1 e 2. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, a sua prata e seu ouro. Seu templo extremamente rico possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Então Antíoco ele atacou a Pérsia, tá? Que ficava ali ao leste, né, do reinado dele. O livro de Macabeus, a gente sabe que ele é um livro pseudepígrafo, né? Mas ele tem o seu valor histórico, tá, gente? Não deixa ninguém falar que não tem. Se fosse assim, a gente não poderia usar nenhum livro histórico hoje em dia, tá? Então, você pode usar, apesar de não ser inspirado esse livro, que você pode usar como uma base histórica, sim, tá? A Terra Magnífica ou Gloriosa foi atacada, obviamente, né, por Antíoco. Então, vamos ver o que diz a história. Olha só. Devido a esse contexto, Antíoco Epifânio voltou suas atenções inicialmente para a província da Judéia, onde pretendia arrecadar dinheiro e assegurar o domínio da região, arbitrando disputas internas para espantar qualquer pretensão egípcia de reconquista. Dentre as medidas tomadas pelo rei, ele pilhou o templo, interrompeu os sacrifícios do culto, em seguida proibiu os ritos tradicionais, a circuncisão, a observância da lei, perseguindo e massacrando os que continuavam a praticá-los. Né? Mudou os tempos e a lei. Né? Ele parou com a lei ali. A lei judaica nesse período não podia ser mais praticada. E os tempos ali que foram as tardes e as manhãs, os ritos ali sacrificiais no santuário. Tá? Então assim, é impossível, gente. Tá? Não tem como que seja Roma. Olha só olha o que diz aqui Dirk Anderson sobre essa questão de Roma, né, versus Antíoco aqui na identidade do chifre pequeno. Olha só. Antíoco atacou inesperadamente a terra de Israel, matando dezenas de milhões de judeus na tentativa de esmagar a religião judaica. O campo de operações de Antíoco estava precisamente nas 3 áreas que Daniel menciona, ou seja, sul, leste e terra gloriosa. Isto não ocorre com Roma. Muitas das maiores conquistas de Roma foram ao norte e ao oeste dela. Roma conquistou o quê? Grandes regiões no noroeste da Europa, as áreas que agora ocupam Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Espanha e Portugal. Os romanos conquistaram as regiões noroestes da África, que agora estão ocupadas por Marrocos, Argélia e Tunis. Né? Então Roma foi definidamente um poder que cresceu muito em direção ao norte e em direção ao oeste. Mas Roma não atacou o sul e nem o leste. Então ela não pode se encaixar nessa profecia aí.
tá? Não funciona, né? E assim, Antíoco Epifânio, gente, ele foi um grande problema para Israel ali, tá? Ele quase extirpou essa religião, foi bem complicado o que aconteceu, mas daí Judas Macabeus veio, né, e conseguiu, através da revolta dos Macabeus, ali libertar o povo judeu e reconstruir, restaurar o santuário ali, o santuário, né, o templo judeu depois disso. Tá bom, gente? Então, olha só. Olha o que fala primeiro Macabeus aqui, só por curiosidade. Nisto, Judas ordenou que alguns dos seus homens atacassem a cidadela enquanto ele purificava o templo. Escolheu sacerdotes irrepreensíveis, dedicados à lei de Deus, e eles purificaram o templo, levando para um lugar impuro as pedras que o profanavam. O altar onde eram queimados os sacrifícios tinha sido profanado, então eles discutiram o que deviam fazer com ele. Tiveram a boa ideia de desmontá-lo a fim de que não ficasse ali para os envergonhar, pois os pagãos tinham-no profanado. Desmontaram o altar e puseram as pedras no lugar próprio no monte do templo, onde ficariam guardadas até que aparecesse um profeta e lhes dissesse o que deveriam fazer com elas. Depois, conforme a lei prescreve, construíram um altar novo com pedras não lavradas igual ao primeiro. Reconstruíram o templo e reformaram a parte de dentro, dedicaram os pátios, fizeram novos utensílios sagrados. Então ele reconsagrou aqui o templo, né? E até hoje, como vocês sabem, existe esse Festival das Luzes em Hanukkah para celebrar isso. Vários teólogos, inclusive adventistas, concordam que o chifre pequeno de Daniel 8, a maioria esmagadora, diz a mesma coisa. Entre eles a gente pode falar Raymond Cottrell, muito conhecido dentro do circuito adventista, Dale Ratzlaff, ex-adventista, Desmond Ford, a gente vai falar muito sobre o Desmond Ford, que foi expulso ali no comitê de Glacier View, D.M. Ken Wright, muito bom Ken Wright, Sidney Cleveland e Jerry Gladstone, tem, enfim, vários outros, mas esses aí são alguns nomes que vocês podem procurar caso queiram se aprofundar ainda mais nesse assunto aqui. Tá bom, gente? Então, de fato, ali fica difícil, fica bem complicado para a igreja adventista aí manter essa defesa aí sobre esse chifre pequeno. Vamos jogar um quadro descritivo na tela de vocês agora para comparar, então, as características do chifre pequeno com Antíoco Epifânio e com Roma. E daí a gente já vai finalizar. Olha lá. Características do chifre pequeno de Daniel 8. Surge depois de Alexandre Magno. Tá? Antíoco Epifânio se enquadra nisso? Sim, nasceu em 215 a.C. e morreu em 164 a.C. Roma se encaixa? Não. Surge como reino muito antes, em 750 a.C. e como república em 509 a.C. e depois só como império em 27 a.C. O chifre pequeno nasce de um dos 4 reinos que vieram de Alexandre Magno. Antíoco Epifânio se encaixa? Sim. Foi um rei da dinastia Seleucida, império que assumiu uma das 4 divisões do reino alexandrino. Roma se encaixa? Não. Roma nunca fez parte do Império Grego, por isso nunca surgiu de nenhum de seus reinos. O chifre pequeno profanou o santuário terrestre e suprimiu o sacrifício diário do templo no início das 2.300 tardes e manhãs, Ereb e Boquer, 2 sacrifícios diários ou 1.150 dias literais. Antíoco Epifânio se encaixa nisso? Sim, Antíoco profanou o santuário, sacrificando um porco no altar do templo, impediu os sacrifícios diários e todos os rituais judeus na época em que dominou sobre eles, de 167 a 164 a.C. Roma se encaixa? Não. Roma só veio a ter contato com os judeus em 168 a.C. e ainda assim somente os oprimiu a partir de 63 a.C., quando a Palestina se tornou parte do Império Romano. Além disso, as 2.300 tardes e manhãs não são dias nem anos literais. O chifre pequeno é um rei Meleque e não um império Malkut. O Antíoco Epifânio se encaixa? Sim, Antíoco foi um rei da dinastia Seleucida e governou a Síria entre 175 e 164 a.C. Roma se encaixa? Não, Roma não se encaixa, porque é o que? É um poder, é um reinado. Roma foi um reino, 750 a.C., depois uma república, em 509 a.C., e depois um império, então não é uma pessoa, um rei real. O chifre pequeno foi destruído não por mãos de homens. Antíoco Epifânio se encaixa? Sim, Antíoco não morreu por mãos de homens, mas devido a uma espécie de câncer no intestino. Roma se encaixa? Não, Roma foi derrotada pelas mãos de homens bárbaros, né? E germanos, os Érulos, ali em 476 d.C. Bom, para finalizar, gente, então aqui, ó, o que a gente vai ler aqui? Essa abominação desoladora, né, que foi trazida aí nesse contexto de Daniel, ela é descrita também em Macabeus usando o mesmo termo, olha só.
puseram sobre o altar a abominação desoladora, ofereceram sacrifício sobre o altar dos ídolos que estavam sobre o altar de Deus. 1 Macabeus, capítulo 1, versos 54 e 59. Macabeus escreve claramente a abominação desoladora como sendo ali Antigo Epifânio, né? O próprio Jesus, né, também falou sobre essa abominação desoladora em Mateus 24, 15 e 16, quando ele disse: assim, quando vocês virem a abominação desoladora do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse evento de Antigo Epifânio estava muito fresco na mente dos judeus e dos cristãos ali quando Jesus veio. E quando ele falou sobre isso, as pessoas puderam se identificar. E isso ajudou muito eles, os cristãos ali, porque quando algo, basicamente Jesus estava falando, olha, quando algo parecido com o que aconteceu com o Antíoco Epifânio ocorrer novamente, fujam para os montes. E foi o que aconteceu, né, em 68 depois de Cristo, o exército romano invadiu ali o templo, colocou os estandartes dentro da área do templo, ali, do lugar santo, profanando ele mais uma vez, né? E quando os cristãos viram que isso aconteceu, eles lembraram do que Jesus falou e eles fugiram ali de Jerusalém. E nenhum cristão morreu quando o general Tito invadiu ali em 70 depois de Cristo. Matou vários judeus, mas não matou nenhum cristão, tá? Porque eles se lembraram do que Jesus tinha dito ali. Flávio Joséfo, talvez o maior erudito aí, judeu de todos os tempos, concorda que é Antíoco Epifânio, tá? O chifre pequeno de Daniel 8. Olha o que ele diz. E esta desolação ocorreu de acordo com a profecia de Daniel, que havia sido pronunciada 408 anos antes, porque declarou que os macedônios dissolveriam esse culto por algum tempo. Flávio Joséfo também concorda com isso. Outra questão interessante, gente, é a gente apontar aqui que os versos 17 e 19 de Daniel 8, tá? Eles dizem, eles usam ali duas expressões, né? Tempo do fim e fim dos tempos, tá? Fim do tempo é lá o Apocalipse, lá o fim dos tempos. Tempo do fim não quer dizer a mesma coisa que fim do tempo, tá? São duas expressões diferentes, aí os adventistas eles traduzem como sendo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Olha só, tempo do fim significa o tempo do fim daquele problema ali, daquele problema da abominação desoladora, do problema do santuário estar sendo pisoteado, tá? Olha o que diz ali o verso 17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se ao tempo do fim. Ao tempo do fim do problema, da ira de Deus que caiu sobre vocês aí pela desobediência, tá? Olha lá, verso 19 de novo. Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim, né? Então é o tempo do fim do juízo de Deus sobre eles, tá? Então olha lá, além disso, vamos trazer mais algumas coisinhas aqui para acabar. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Esse foi o verso 22. Já o verso 23 diz o seguinte: no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Então, no final do reinado deles, note bem o que diz aqui, no final do reinado deles. Isso aqui é outra chave, gente. Pega essa chave, sublinha esse negócio, por favor. No final do reinado de quem? No final do reinado desses 4 chifres. Quem que apareceu no circuito ali no final do reinado? Necessariamente ele tem que, esse chifre pequeno que nasceu ali deles, de um desses 4 chifres, ele tem que ter surgido um pouquinho antes, porque é no final do reinado, um pouquinho antes de acabar o reinado deles, né? O reino da Macedônia caiu em 168 a.C. Quando que surgiu o Epifânio? Em 175 a.C. Foi exatamente ali no final do reinado deles, tá? Então, isso ajuda você a identificar aí como de fato, né, essa profecia foi assombrosamente preenchida por Antíoco Epifânio, tá? Olha o que diz o verso 25. Destruirá muitos que neles confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes.
né? Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder de homens. Quando fala ali, ó, destruirá muitos que nele confiam, né? Antíoco, isso é histórico também. O que ele fazia? Ele trazia para perto dele ali os judeus, tal, e depois ele os traía, né? Olha o que diz o Albert Barnes, né? Diz o seguinte: a profecia, que é um historiador, a profecia diz que Antíoco destruirá muitos que nele confiam. Isto se refere à sua política de conservar sempre a aparência de amizade em direção aos que queria destruir. Desta maneira, podia levar a cabo melhor seus propósitos, enquanto seus inimigos estavam confiantes. Então, mais uma vez se encaixa a profecia. E como que ele se levantou contra os príncipes dos príncipes? Bom, ele se levantou contra Deus, né? Como? Primeiro destruindo o templo de Deus que os judeus tinham erguido ali para ele, destruindo ali tudo que, né, representava adoração a Deus ali naquele templo. Mas além disso, Antíoco ele se auto-intitulou Theo Antíoco. Theo Antíoco, que quer dizer o quê, basicamente? É um reflexo de Deus. Ele era um reflexo de Deus, como se ele fosse Deus encarnado na Terra. Né? O problema é que esse cargo aí já tinha sido ocupado, né? Por alguém nada mais nada menos que o próprio Jesus, que viria a encarnar ali logo em seguida. Né? Então ele estava mexendo com coisas ali que ele não poderia mexer. Então ele se levantou contra o príncipe dos príncipes também. E como que ele foi derrubado e derrotado não pelo poder de homens, né? Que é mais ali uma pedrinha ali no sapato adventista, que também não se encaixa com Roma. Como? Antíoco Epifânio, ele teve uma morte horrível, tá? E assim, o livro de Macabeus relata, e não foi por meio de homens. Olha só o que aconteceu com ele. Isso está em 2 Macabeus, capítulo 9, versículos 5 a 12 e 28. Olha só que interessante, e daí a gente vai encerrar. Mas o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, lhe castigou com uma peste incurável e invisível, pois tão logo como houve pronunciado essas palavras, lhe sobreveio uma dor nas entranhas que não lhe saía e um penoso tormento de suas partes internas. Tudo isso era o mais justo, porque ele havia atormentado as entranhas de outros homens com muitos e estranhos tormentos. Sem demora, não cessava de vangloriar-se, e estava todavia cheio de orgulho, respirando fogo em sua ira contra os judeus e ordenando-lhes apressar a viagem, porque sucedeu que caiu da carruagem que sacudia violentamente. Caindo, pois, todos os membros de seu corpo ficaram muito doloridos. E assim, o que pouco antes pensava que podia dar ordens à beira-mar, porque ele era muito orgulhoso, e pesar as altas montanhas em uma balança, foi lançado ao solo e levado em uma bicama ao lombo de um cavalo, mostrando a todos o manifesto poder de Deus, de tal maneira que os vermes saíam do corpo deste homem ímpio. Enquanto vivia em aflição e dor, sua carne caía e a imundícia de seu fedor era repulsiva a todo o seu exército. E a causa de seu fedor intolerável, ninguém podia transportar ao homem que pouco tempo antes pensava que podia alcançar as estrelas do céu. Olha só. Veja como se encaixa totalmente a profecia se você lê Macabeus e entende um pouco de história. Então, infectado, começou a abandonar seu grande orgulho e vir ao conhecimento de si mesmo por meio do chicote de Deus, enquanto sua dor aumentava a cada momento. E quando já não podia suportar seu próprio fedor, disse estas palavras: há que submeter-se a Deus. Um homem mortal não deve considerar-se a si mesmo orgulhosamente como se fosse Deus. Assim, o assassino e blasfemo, havendo sofrido mais dolorosamente, enquanto suplicava a outros homens, morreu uma morte miserável em um país estranho nas montanhas. Então, essa maneira horrível aí, que Antíoco, a morte horrível que ele teve, denota aí um grande juízo de Deus sobre a vida dele, né? E de fato ali, então, ele não morreu por mão de homem nenhum, foi mesmo Deus que tomou a frente e trouxe juízo para ele. Tá bom, gente? Eu espero que isso tenha sido suficiente para você, né, dar aquela despertada, esclarecer a tua mente sobre esse assunto. Você não precisa acreditar em mim, vá atrás, pesquise história, pesquise com outros teólogos, põe o seu pastor na parede, mostre isso para ele se você quiser. Amigo, você que não compartilhou ainda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu adventista, com um parente seu adventista, né, com um parente seu evangélico que está tendo problema com o adventista. Compartilhe isso daí, curte esse vídeo, o algoritmo do YouTube
ele funciona assim, mais pessoas vão poder assistir esse vídeo e a gente vai poder ajudar muito mais pessoas, tá? Com essas questões. Então compartilha, deixa que eles me xinguem, não tem problema. Pode me xingar à vontade. Um dia, tenho certeza que isso aí pode ajudar essas pessoas de alguma maneira. Então, compartilhe o vídeo e mais uma vez, se você tem interesse no livro, descortinandoadventismo.com, vai lá, tem bastante informação ali para você. Você também pode comprar o livro em PDF na Amazon ou através do nosso site também. Tá bom, gente? Fiquem ligados, daqui a 3 dias a gente vai estar junto de novo, vou levar vocês até a linha de chegada nesse assunto, né? E a gente vai falar sobre o capítulo 9 do livro de Daniel e não vamos deixar nada de pé, vamos trazer tudo aí à tona. Vamos expor tudo mesmo e vamos ajudar vocês com essas questões aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até daqui a 3 dias estaremos juntos mais uma vez. Valeu!